Chega de música. Boa noite, galera. Quarta-feira, dia de live. E já tem um request aqui muito importante. Hoje vai pegar fogo com meu amigo Nelson Neiber. Deixa eu ver aqui se ele já chegou. Tá na área, meu amigo Nelson. Opa, tudo bem, Elinho? Boa noite, meu amigo. Como vai você? Bem, graças a Deus. Bem mesmo. E vocês Tava aí, estão bem? tudo bem, graças a Deus. Tava ouvindo uma música aqui para dar uma agitada, porque a correria foi Boa. longa. Legal. Como é que tá, meu amigo? Bem, Certinho, certinho, certinho? certinho, certinho. Depois de um dia corrido, né? Essa hora já tá mais tranquilo as coisas. Eu cheguei de manhã, não consegui descansar, já fui direto resolver as coisas. Ia tentar dar uma dormida, mas não deu tempo mas vale a pena. É a nossa Que horas vida, são né? aí agora? Que horário São é? 7 horas. É 1 hora de diferença? Uma hora de diferença. Assim ajuda, né? Porque quando tem que ir aí, não sofre tanto, né? Com o É, fuso. certo. Nelson, primeiramente Fala quero aí. te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua dedicação a nos atender. Eu sei que o seu tempo aí é bem, a sua agenda é bem apertada. Muito obrigado mesmo, gratidão por separar esse espaço na agenda para a gente estar batendo esse papo, trocando essa ideia aqui, falando sobre Perfeito. empreendedorismo, algo que você entende muito bem. Mais uma vez, eu quero te dizer que você é uma referência, tá? Te conheci no EAP e não tem como não Obrigado. te admirar, te acompanhar aí. Então, satisfação mesmo te receber aqui no meu perfil hoje para a gente bater esse papo. Perfeito. Beleza? Obrigado, Elinho. E Eu te agradeço aí pelo convite e pela tua generosidade de me colocar aí com o teu público para a gente poder trocar algumas ideias e contar um pouquinho do que é esse mundo do empreendedorismo, né? Isso é importante. é verdade. E já vou fazer um pedido para a galera aqui, mandar um avião rapidão para umas duas, três pessoas aí já vai ajudar a divulgar essa live. E Nelson, vai se apresentando para a gente. Fala para a galera aí quem é o Nelson, o que você faz. Tá. Bom, sou o Nelson, aí meu perfil é no meu nome mesmo. Eu sempre brinco, Elinho, que eu sou o pai da Brenda, Maiara e Eduarda, porque depois que essas gurias nasceram, eu vivo em função delas, né? Mas já tão Caramba. grande, a mais nova tem 16, aí tu já imagina, já tão grande essas gurias. Mas Nossa. eu sou um cara que saí de um lugar aqui em Porto Alegre que a gente não chama de favela, mas é uma favela. Fui Uhum. criado só pela minha mãe e com a minha irmã. Nós éramos um casal, eu e a minha irmã. E a minha mãe, não tive pai. E aonde eu tinha a chance, tinha 90% de chance de dar tudo errado, eu dei certo. Essa que é a grande verdade. Mas foi com muita luta, muito sacrifício, que faz parte da caminhada empreendedora. Eu Sim. tenho uma boa formação, eu sou contador e economista, eu tenho 2 mestrados, um mestrado na área desenvolvido uma tese na área privada, que é desenvolvimento econômico, e eu tenho um em gestão pública, que eu terminei agora há pouco tempo. Tenho 3 pós-graduação, finanças, tenho pós-graduação em direito tributário e tenho pós em economia empresarial. Eu fiz esse e agora estou começando um de economia comportamental para fazer um entendimento de como é que é o movimento do consumidor do ponto de vista do comportamento. Sou empreendedor aí há mais de 20 anos. Montei minha primeira empresa em 2002. Uma Então, decisão que eu tomei de ser empreendedor foi em 2002. Hoje, nossas empresas têm escritório em Porto Alegre, Rio e agora São Paulo. A gente está abrindo um em Alphaville, lá onde a gente vai nos eventos. A gente está abrindo um sim. escritório. Nossa carteira já tinha atendimento lá. A gente já atendia alguns clientes lá. Nós somos forte na área de consultoria. E aí eu te diria assim, a gente tem três áreas dentro do escritório. Nós temos uma área tributária forte, porque eu fui auditor, né? Eu tenho formação em contábeis e fui auditor uma parte da minha carreira. A gente tem uma área de gestão, que aí envolve todas as gestões, gestão financeira, gestão operacional, gestão comercial e assim por diante.
dentro de um trabalho que pode ser o escopo completo ou numa área que a empresa tenha necessidade. A empresa pode precisar só de gestão financeira e a gente atua só naquela área. E a gente tem uma área que a gente chama de empreendedorismo, que a gente trabalha fortemente com modelos de negócio. E aí a gente tem aí no Brasil hoje mais de 40 modelos de negócio desenvolvidos por nós a nível de indústria, serviço, distribuição e outros tipos de modelo. Muita revisão de modelos de negócio com essa chegada da pandemia. A gente começou a receber muitos pedidos de um olhar mais crítico sobre os modelos de negócio que estão implantados, dada essa mudança cultural que chegou aí e que está se desenvolvendo. Esses somos nós, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Pô, tremendo. E hoje o seu ramo de atuação, então, está focado na consultoria ou você consegue atuar nessas áreas todas de acordo com o seu tempo? Eu estou focado na consultoria, é o nosso negócio, né? É aquele no qual a gente se dedica boa parte do tempo, mas eu também sou ligado a um centro da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Centro de Desenvolvimento da Gestão Públicas e Políticas Educacionais, no qual eu tenho algumas horas disponibilizadas do meu tempo, né, para trabalhar em projetos estruturantes. Então, eu fico, vamos lá, 90% focado nas questões do escritório e 10% eu fico focado em alguns negócios no qual eu participo junto com a Fundação Getúlio Vargas. Legal, muito bom. E você, quando que você teve essa decisão de resolver atuar nessa área e lá em 2002 resolveu virar um empreendedor? O que te motivou a isso? Perfeito. Eu sempre digo assim, Aline, existem 3 motivos clássicos para o cara decidir ser empreendedor. O primeiro é necessidade. Às vezes tu vai empreender porque tu tem necessidade. O segundo é porque tu pode ter uma grande ideia. Pode ter uma ideia no qual tu acredita e tu quer jogar todas as tuas forças naquela ideia. E a terceira é por insatisfação. As pessoas estão insatisfeitas com o que estão fazendo e elas decidem empreender. Eu decidi pela primeira. Por quê? Porque lá em 2002 foi quando eu montei a empresa, mas eu trabalhava, eu era CLT, mas eu comecei a fazer alguns negócios pequenos através dessa empresa que eu criei. Mas em 2004 eu fui demitido e reteram a minha rescisão. Eu tinha 2 filhas pequenas. E aí eu me vi numa situação de não ter dinheiro. Eu tinha um pequeno patrimônio, eu tinha uma moto e um carro, um Golzinho, e uma motinho velha, com 2 crianças, sem saber para onde eu ia. E aí eu decidi. Aí vem o primeiro ponto que eu falo no empreendedorismo, ali, que as pessoas só não dão certo e logo em seguida elas desistem de empreender porque elas não decidiram ser empreendedoras. Se a pessoa estiver decidida a ser empreendedor, não tem dificuldade que faça ela voltar atrás. É que as pessoas falam, vou ser empreendedor. Não, o vou ser não serve. Ela tem que estar decidida. A maioria das pessoas que eu convivo até hoje e que deram certo no empreendedorismo, disseram lá atrás, quando iniciaram, de que estavam decididos a ser empreendedores. Esse é o ponto fundamental. E eu decidi. Sabe qual é o marco de decisão desse meu ponto dessa questão de empreendedorismo? Eu rasguei minha carteira de trabalho. Uau! Eu coloquei fora minha carteira de trabalho. Eu rasguei e disse que nunca mais eu ia aceitar que as pessoas decidissem aquilo que eu deveria fazer da minha vida, no sentido de que afetasse a minha família. E aí eu fui empreender, sem nada. Eu não sabia nem por onde começar, mas eu tinha decidido ser empreendedor. Nossa, que tremendo. E, pô, é fantástico ouvir isso, porque, né, a gente te conhece, sabe, do seu conhecimento, de você ser um cara muito técnico, né? Mas, assim, quem não sabe desses detalhes, né? E é uma decisão que precisa ter uma coragem, né? Porque não é para qualquer pessoa. E você falou o seguinte, eu não sabia ainda por onde começar, mas eu estava decidido. E lá se vão quase 20 anos de um empreendedor de sucesso, né? Muito, E muito. muito legal isso. E você acha que existem, né, as chaves necessárias que você tem que ter diariamente? Como é que foi para você quando você tomou essa decisão? Eu vou ser empreendedor, mesmo não sabendo por onde começar. Qual foi o outro passo que você deu depois da decisão? Quando tu decide ser empreendedor, é lindo e maravilhoso na cabeça. No mundo real é outra história totalmente diferente. Né?
Mas como é que eu comecei? A primeira coisa que eu tive que fazer, o que eu sei mais e melhor? O que Uhum. eu, até aquele momento, eu carregava de questões no quais eu poderia aplicar. E eu Certo. resolvi aplicar modelagem de negócio. Muito Então, o bom. que eu fiz? Como eu entendia de modelagem de negócio, e eu não queria, olha que engraçado isso, e eu sou um cara muito bom até hoje em tributário. Mas Uhum. como a empresa que me demitiu trabalhava com tributário, e essa parte de modelagem de negócio eu aprendi em outro lugar, eu estava bloqueado, eu não queria mexer com tributário. Então eu resolvi Uhum. montar pelo mais difícil. Olha que loucura, se fosse hoje eu não faria isso. Uhum. Aí eu resolvi montar modelagem de negócio. Como é que eu fiz? Diante de todas as dificuldades que tinha, na época a internet muito incipiente, muito mesmo. Eu não tinha onde pesquisar, não tinha quase nada. Eu comecei a procurar negócio, jornais, revistas, pegar uma lista telefônica e ligar para as empresas. Então eu ligava para várias empresas falando o que eu queria fazer. Só que eu sabia que eu não tinha autoridade, que as pessoas não me conheciam. Eu era um cara. Meu network, amigos que jogam futebol, comem churrasco e tocam pagode. Esse que era Nossa. a minha network. Então não tinha network que pudesse me ajudar. E aí eu consegui visitar algumas empresas. De 10 empresas que eu visitei, duas é, resolveram me dar a oportunidade. Mas por quê? Porque eu fiz um negócio com eles. Quando eles aceitaram que eu pudesse fazer a modelagem de negócio para eles, eles disseram assim: quanto é que tu vai me cobrar? Eu digo: olha, eu quero a passagem e que vocês paguem meu almoço porque eu não tenho dinheiro. Mas eu quero mesmo é Uau. ter a referência de vocês para fazer os trabalhos. Então eu pedi para fazer os trabalhos. E eu peguei esses dois trabalhos e me dediquei muito mesmo. Fiz esses trabalhos, entreguei, aprovei todos os modelos de negócio e aí eu tinha duas referências. Servia. Eu já tinha duas pessoas que poderiam, empresários, falar que eu tinha feito um trabalho e que dava. Assim mesmo, com isso, eu comecei com a segunda etapa. O que era a segunda etapa? Eu cobrava dos caras no êxito do projeto, no êxito do modelo. Geralmente, quando tinha financiamento junto, eu cobrava no êxito. Hoje, Elinho, os caras me pagam adiantado para falar comigo sobre o modelo de negócio. Então, existe todo um processo por trás disso que faz com que tu crie. Mas o que eu tinha entendido lá atrás e hoje fala muito. Como é que tu cria autoridade? Como é que tu vira autoridade? Do zero? Não. É um caminho, é um processo. Eu comecei pedindo pela comida e pela passagem, e depois eu comecei a fazer no êxito e cada vez mais ia crescendo a minha carteira de possibilidade. Hoje não. Hoje os O clientes, jogo quando virou. chegam em mim, eles sabem que a gente tem um honorário e que para iniciar a conversa eles têm que pagar aquele honorário para ver se a gente consegue fazer o trabalho deles. Foi assim. Fantástico. Esse é o Fantástico. modelo. Nossa, ó, Nelson, eu sinceramente não esperava que você tivesse tido esse começo dessa forma. É, Imaginava que você já tivesse vindo com a sua formação, vou começar, né? E realmente é como o Rodolfo comentou aí, no detalhinho, né? Está entregando no detalhinho. cara. Na verdade é assim. O que acontece ali? Eu tô com 48 anos. Então hoje as pessoas me veem, eu tenho um bom nível cultural, eu sou um cara Uhum. educado, eu fui engraxate sem ter unha suja. Sabe o que é isso? Minha mãe dizia assim: tu quer engraxar e ganhar teu dinheiro? Isso com 8 para 9 anos, porque a gente não tinha dinheiro. Tu pode, mas tu não tem que ser igual aos outros, tu tem que estar com as unhas limpas, tu tem que estar com as mãos limpas. Então isso é uma metáfora que eu uso para a minha vida toda. Eu tenho que estar com as mãos limpas. Então eu nunca esqueci essa minha origem, nunca esqueci essas questões. Então quando eu estou no meio das pessoas, eu sou igual a todos. Tu participou comigo de evento, tem pessoas que estão aqui que participaram comigo de evento, é normal. Se as pessoas me perguntarem o que eu faço, eu conto, eu falo, não tem problema. Se a pessoa quiser conhecer um pouco mais, eu vou lá e conto, falo sobre isso. Agora, hoje eu tenho um status diferente, mas não era assim, Sim. sabe? E a gente vê muito, e as pessoas veem muito o que as pessoas são hoje, mas elas não veem o que as pessoas passaram e de que forma elas chegaram aonde elas estão. Por isso que é É importante, às verdade. vezes, até a gente contar, porque as pessoas acham que existe um pulo muito grande, né? Tu sai daqui pelo atalho e vai parar lá na frente. Não tem. Todo mundo tem um Tem caminho um bem caminho. considerável. E está sendo uma honra para mim, ainda mais agora, né? Já era antes, sabendo esses detalhes, porque nos eventos que a gente participa, a gente sempre vê que você é muito respeitado, né?
as pessoas, né, te têm como uma referência. E eu ouvi isso no meu primeiro contato, no primeiro evento que eu estive, que você estava, e pude perceber agora no final de semana passado o respeito que as pessoas têm por você. E isso faz parte da sua história, né? Porque esse respeito ele vem sendo construído há muitos anos. Desde o seu início lá como engraxate de mãos limpas, com 8, 9 anos, percorrendo todo o conhecimento que você adquiriu, e hoje o profissional que você se tornou. Então, assim, para mim está sendo uma honra muito grande. Mas aí, tá, vamos lá, você decidiu. Eu vou ser empreendedor. Tomou a decisão. Como é que foi para você? Começar. Bateu na porta. Duas oportunidades. Recebeu suas oportunidades. Batalhou, começou a ser referência na sua área de atuação. Mas mente, como é que foi a mente na hora de tomar a Boa. decisão? Boa pergunta. Perfeito. Eu tenho uma coisa que eu vou deixar para todo mundo que minha mãe me falou. A minha mãe, por que eu dei certo onde 90% das pessoas não dão? Porque a minha mãe me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Meu filho, tu só vai ganhar dinheiro trabalhando. Se te disser que é de outra forma, esquece. Então isso aí serviu para mim lá desde os meus 8 anos de idade até hoje. E isso eu passo para minhas filhas, passo para os meus sobrinhos, para todo mundo. Então eu trabalhava muito ali, muito, muito. E naquele tempo, gente, o único livro que eu li sobre questões emocionais é a primeira edição do Inteligência Emocional, que é de 1987. As pessoas nem sabem disso. A primeira edição é de 1987, é um capa amarela. É um livro antigo. Então a gente não tinha muito isso. E eu sempre uso uma questão assim, por que o número de pessoas hoje, jovens, que estão aí tomando medicamento, fazendo tratamento terapêutico, são de classe média alta? Porque o cara, quando é de classe média baixa, tu luta para sobreviver, tu não tem tempo para pensar. Então eu passei o tempo todo no empreendedorismo batalhando para que aquilo ali desse certo. Qual é o cuidado que tem que ter? Por quê? Porque isso é uma jornada, Elin, muito longa. E no meio dessa jornada eu entrei em coma. No dia 18 de março de 2007, 5 anos depois de ter montado o meu negócio, né, de ter começado essa carreira, eu entrei em coma. Eu tinha terminado a minha defesa da minha dissertação em 2006. Os negócios a gente empatava. Eu e meu irmão chegavam no final do dia, no final do mês, a gente dizia assim, pô, sobrevivemos mais um mês, sobrevivemos. Dinheiro muito curto. E eu comecei a entrar numa balada muito grande. Então, no dia do meu aniversário, 18 de março de 2007, eu caí dentro de casa e acordei 15 dias depois. Entrei em coma, fui parar no hospital, entubado, tudo aquilo que tu imagina. Família sofrendo, as gurias, eu já tinha Eduardo, a terceira filha já era menor, né, nenê, e aquele ali foi meu ponto de virada. Por quê? Porque quando eu saí, quando eu acordei, eu não sabia o que estava acontecendo. Foram 15 dias da minha vida que até hoje eu não sei o que é. As pessoas que contam, mas para mim não existiram. E eu acordei sem memória, eu acordei sem concentração, eu tive várias dificuldades até me recuperar. Como eu sou o cara ponta do negócio, meu irmão é retaguarda, o negócio quase quebrou. O pouco que nós tínhamos quase quebrou. Mas eu aprendi. Por isso que eu me identifico com o Joel. Saúde, família e trabalho. Eu aprendi, cara. Eu digo assim, cara, não tem jeito. Se eu não tiver saúde, eu vou deixar todo mundo na mão. Eu poderia ter deixado minha família na mão. E aí eu mudei meu mindset. Aí o meu gatilho veio o quê? Cara, eu tenho que fazer esse negócio todo diferente. Isso tá errado. Não tá funcionando. E aí, Elin, quando eu comecei a perceber essas coisas, tipo assim, a minha inteligência emocional veio com um susto. Aí eu comecei a procurar entender mais sobre isso, ler sobre psicologia e tudo mais, e aí eu consegui entender o que tinha, a sobrecarga que tinha acontecido comigo. Eu fui ganhar dinheiro, ali, efetivamente, dinheiro mesmo, que a gente pode dizer como negócio, em 2010. Eu fiquei 8 anos sem ganhar dinheiro, só empatando a conta. Mas porque eu fiz essa virada de chave lá em 2007. Essa virada de chave foi super importante. Mas o quê? O que eu digo para as pessoas? Não deixem chegar nesse ponto para virar a chave. Pode ser que tu não tenha chance de virar. Então, eu sempre conto essa história dizendo assim, olha,
é bacana e é lúdico do ponto de vista, eu estou vivo hoje e estou contando, mas pode ser que aconteça com um de vocês e vocês não tenham tempo de contar. Hoje é Nossa. bacana, porque faz parte da superação, mas a gente às vezes não tem tempo para contar isso, a gente não chega lá. Então isso é uma coisa super importante. E a partir dali, ali, eu mudei totalmente a concepção de visão de negócio. Totalmente, cara. Assim, eu te diria assim, ó, a chave virou de um jeito que eu criei muita coragem. Aí eu vou contar um pedacinho rápido para te dar continuidade aí nas tuas questões. Eu me aventurei no Rio de Janeiro sem dinheiro. Uhum. Olha que loucura. A gente tinha um cliente que queria instalar, fazer um modelo de negócio de uma indústria no Rio de Janeiro. E o cara perguntou, vocês fazem isso? Fazemos sim. Cara, não sabia nem como é que era lá. Não tinha nem ideia. Não, a gente faz sim, vamos fazer. Aí ele disse assim, então tá. Aí o combinado com ele era o seguinte, se desse êxito, ele nos pagava. Mas ele adiantava o valor, ele pagava a passagem de avião e a estadia. Uhum. E eu fui para o Rio, botei uma mochila nas costas, peguei os documentos do cara, fui procurar lá os órgãos de desenvolvimento do Rio de Janeiro, nas instituições lá, passei por todas elas, fui num município chamado Bom Jardim, 160 quilômetros do Rio, na Serra do Rio de Janeiro, Sim. lá atrás, conversei com o prefeito e comecei a fazer o trabalho. Só que aquilo que tu falou que acontece nos lugares que eu vou é muito comum desde aquela época. Por quê? Porque o pessoal do governo do Rio começou a olhar para mim e dizer assim, pô, cara, tu conhece finanças e tributos? Porque eles têm dificuldade nessas questões. Uhum. Eu digo sim. Pô, tu não quer fazer umas reuniões junto conosco? Porque eles queriam convencer outras empresas. Aí eu Uhum. comecei a ver, pô, tem oportunidade aqui. Só que a grana não existia. Então o que eu fazia ali? Olha, isso aí vale para a galera empreendedora aí. Anota Eu aí, chegava, galera. quando eu tinha o projeto do cara para ir para o Rio, ele me dava a passagem na segunda e eu pedia para ele, cara, tu pode me comprar passagem de volta na sexta? Que para ele tanto faz, ele ia comprar igual. Uhum. E eu ficava segunda, terça e quarta no hotel por conta dele e alimentação. Só que eu guardava toda a grana para poder pagar mais 2 dias de hotel e ficar até sexta. E o que eu fazia? Eu comia uma vez no dia. Eu escolhia um horário do dia para comer e passava 24 horas sem comer até o outro dia. Por quê? Porque eu Nossa. tinha que guardar a grana para pagar o hotel, porque eu não tinha. E assim eu fui crescendo no Rio de Janeiro, fui crescendo, fui crescendo. Mas assim, no começo não tinha grana para nada. Comia uma vez no dia e vamos embora, cara. Toca a vida. E isso me ensinou muita coisa. Isso me ensinou muita coisa. Aí eu cresci muito no Rio, a ponto de 2010 ter escritório, que eu tenho até hoje, né? Montei meu primeiro escritório fora de Porto Alegre, lá no Rio. E aí a gente virou referência nessa área de modelagem de negócio. E aí, nesse momento, a gente já tinha área tributária, porque eu vi que era uma questão que eles queriam. Mas veja, tem dois momentos distintos no qual eu crio estratégias alternativas para que eu pudesse manter o negócio ou até mesmo desenvolver ele. E isso é olhar além do plano, né? O plano está montado na sua frente, você tem que olhar além dele e buscar as possibilidades, né? Criar as oportunidades também. E sabe o que é mais fantástico? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tem um livro contando a sua história? Eu escrevi um livro, cara. Eu tenho um capítulo que eu conto isso. Esse livro aqui, ó. Eu tenho ele já. Esse livro aqui tem no capítulo 13, eu falo dessa história. Eu conto isso, que é um livro que a gente escreveu junto com uma turma lá do Maestria do Joel. Cada um Então, conta a sua história. São 20 autores. São 21, mas na realidade as twins, que são as gêmeas, são junto, né? uhum. E que cada um conta as suas histórias de superação. Então Então, tem mas depois. ó, a gente não Hã? tinha combinado, a gente não tinha combinado, mas põe aí pra galera ver de novo aí. E galera, vocês estão ouvindo essa história do Nelson aqui? Primeira coisa, em cima aqui tem onde tá escrito Chaves, ali tem uma setinha. Segue o Nelson, quem ainda não segue. Manda um direct para ele e adquire esse livro aí, porque eu já tenho o meu, tá? E eu tenho certeza que você vai. Cara, eu ainda não li o livro, eu não consegui ainda parar depois do evento, confesso para você. E agora já tem mais um monte do último final de semana. É verdade. Estou com meus aqui também. Mas eu vou acabar essa live, eu vou direto ler o seu capítulo direto, porque eu quero pegar essa história completa. Meu amigo, que Vai ser legal, você vai fantástico, gostar. que fantástico. Parabéns. E assim, e aí eu costumo dizer o seguinte também, Nelson.
é para todo mundo. Isso que você está dizendo é para todo mundo. Basta a pessoa tomar a decisão. Isso. Você tomou essa decisão, você correu atrás, você batalhou, você abriu mão de comer para juntar a grana, para pagar o hotel, para ficar mais tempo, para conhecer pessoas, criar as oportunidades. Nesses 8 anos que demorou para dar certo, né? Já dava certo desde o início porque é um processo, você já estava inserido nesse processo. Mas e quando o resultado não vinha? Que você imaginava assim, pô, esse mês vai sobrar um pouquinho a mais e você olhava a linha final, tinha empatado. Como é que era isso na sua cabeça, na sua empresa? Cara, eu carrego 3 princípios comigo, tá? Não Uhum, foi logo que eu comecei a empreender, mas uns três anos depois, eu comecei a identificar algumas coisas que eram importantes nessa trajetória, nessa caminhada que eu tinha. Então, eu sempre digo assim, atitude para começar, eu tive, uhum, que foi quando eu decidi ser empreendedor. Disciplina para continuar, eu tive. Porque eu era disciplinado, não precisava ninguém me dizer horário, ninguém dizer nada, eu cumpria a minha agenda, eu sabia minhas tarefas e tudo mais. E tinha uma questão que é consistência para gerar resultado. Então eu uhum, carrego comigo esses 3 princípios até hoje. Atitude para começar algo, disciplina para continuar e consistência para gerar resultado. E como eu já entendia que esse era um jogo de longo prazo, eu já tinha essa ideia, até por ser um cara da academia, eu não me apavorava muito. Por quê? Porque uma das coisas que eu dizia para o meu irmão, que às vezes ele estava desanimado, era assim, cara, um homem sem perspectiva não é nada. A gente está cheio de negócio plantado. Eles vão começar a acontecer. Não é agora, mas eles vão acontecer. Então eu sempre me apoiei na perspectiva. Se eu tivesse um negócio que eu não gerasse perspectiva, que é aquilo que eu faço até hoje, não tem o porquê dele existir. Se as pessoas não gerarem as suas perspectivas, não adianta elas acharem que a situação vai mudar. Não vai mudar. Ela só vai mudar a partir do momento em que tu gerou essa perspectiva. Então, o que eu fazia? Chegou no final do mês, sobrevivemos mais um mês, continuamos. Vamos tocar, vamos plantando, vamos plantando. O que acontece? Quando chega lá perto do período de 2010, tudo aquilo que eu plantei, tudo aquilo que a gente estava trabalhando, começou a gerar resultado. E aí, daqui a pouco, quando ele vem de uma forma avassaladora e tu tem que uhum. saber lidar com isso. É aquela história daquela fotinha que tem na internet, né? Que o cara vai cavando, aí tá um filetinho de pegar o Isso, diamante, isso. ele volta para trás, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, eu sei que você vai ser sincero, não vou pedir para ser. E se demorasse mais 3 anos? Continuaria na mesma pegada? Cara, a grande verdade é que depois que tu entrou nesse jogo, ele também é um vício. Então, eu te diria assim, eu por ter característica de empreendedor, eu ia continuar acreditando. Eu Uhum, sabia que um dia ele ia acontecer. Por quê? Porque tem histórias que a gente não conhece, mas depois a gente começa a ver que os caras levaram 20 anos, levaram 25 anos uhum, para realmente estabelecer seus negócios e ganhar dinheiro. O que não podia acontecer nesse meio tempo? Aí a sinceridade vale muito. Eu uhum, não podia deixar de ter pelo menos o sustento da minha família, aquilo que eu uhum, tinha. sim. Então se tornava uma coisa de que eu poderia sim utilizar o jogo de longo prazo. Isso é uma coisa ali que todo mundo diz assim: não misture dinheiro da família com a empresa. Eu acho Uhum, perfeito, isso é perfeito. Mas o empreendedor tem que ser remunerado. uhum, Sabe sim. por que o empreendedor tem que ser remunerado? Porque se tu não tiver um empreendedor e tu for só um dono de empresa, tu tem que ter um executivo. Esse cara tu tem que Uhum, pagar ele. é. Então a gente, desde o começo, eu e meu irmão, que ele entrou depois, eu comecei antes, a gente sabia assim, ó, cara, quanto é que a gente pode ganhar e que a gente pode sustentar a família? Aí é tanto. Beleza, então tá lá. Esse é o nosso salário. E nós vamos fazer jus ao salário como executivos. Nós vamos gerar o nosso próprio salário. Então eu sempre criei isso. Isso dá um pouquinho de conforto do ponto de vista de tu tomar uma decisão radical de sair ou continuar. É. Então eu criei isso, entendeu? Tipo assim, quando a gente dividia R$ 500 para cada um lá no começo do negócio, beleza, dava para comprar comida, comprava cesta básica, essas coisas, vamos embora, vamos tocar. Comida tinha e vamos tocando. O problema é que as pessoas não entendem que no começo existe vários sacrifícios e um Uhum, deles é viver com pouca grana, mas ao longo do tempo tu tem que te enxergar como um executivo.
um cara que vai fazer o salário que tu quer receber. É isso que acontece. Aí tu consegue esticar o tempo de entender que a curva é maior. Gente, cabeça explodindo contigo, né? Rapaz, muito bom. A gente está chegando no nosso tempo que a gente tinha combinado, e até para Tá, não tomar mais o seu tempo, eu vou fazer uma última pergunta para você responder bate-bola rapidão, e para a gente ir para a conclusão. E aí eu vou deixar a oportunidade se alguém tiver mais uma pergunta, pode ser? Se alguém tiver uma perguntinha para você aqui. tá. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você tem um projeto para passar esse seu conhecimento, esse know-how que você tem na área de empreendedorismo para as pessoas que estão começando? Eu iniciei um projeto que é chamado Transformando Ideias em Negócio. Uhum, Porque as pessoas têm uma grande dificuldade ali de pegar aquele número gigante de ideias, isso é todos, até empresário tem isso, e transformar em um único negócio. uhum, Eu sou adepto da teoria de que tu tem que pegar uma única ideia, porque todas as outras, elas tangenciam essa ideia que tu pode escolher e depois uhum. tu pode aplicar elas. Escolhe essa ideia, estrutura essa ideia, executa essa ideia. Rápido. Faz isso rápido, com o menor custo, que tu vai ver se ela dá certo ou não. O cara que ficar só no campo das ideias, morreu. Ideia sem execução não é nada. Acaba. E, Então eu já fiz 2 turmas de 50 alunos. A uau. primeira, a segunda agora foi 20 e poucos alunos. E eu estou pensando, agora, dados os projetos que eu tenho aí, estou com alguns projetos em fase final, né, principalmente esse período. Eu Uhum. estou pensando em novembro fazer a última turma do ano. Aí eu vou divulgar para a galera, vai estar lá nas minhas redes sociais e tudo mais. Mas eu passo muito disso. Sou professor, Uhum. sou palestrante, me convido. Agora palestras online eu faço várias, porque eu conto o meu storytelling com o empreendedorismo. Eu conto mais detalhes de tudo isso. Agora a gente fez uma Uhum. conversa rápida e Sim. eu vou encaixando um pouquinho das teorias, né? Porque agora, com todo esse tempo de empreendedorismo, eu consigo enxergar muita coisa que eu fiz na teoria. Antes eu não sabia, Uhum. antes eu fazia por instinto, porque Sim. era a situação que estava acontecendo. Hoje eu já encaixo muito disso, então eu consigo fazer um programa bem legal para que as pessoas entendam como isso funciona. Então, ó, vou deixar mais uma dica para a galera de novo. Você já tem agora 2 motivos para seguir o Nelson e mandar um direct para ele. Aliás, 3. Um para agradecer pela história dele de vida e pelo que ele compartilhou conosco aqui de forma generosa. Segundo, para comprar o livro que ele é um dos coautores. E terceiro, para ficar na lista de espera do curso dele. Novembro, final de novembro, talvez? É meio de novembro eu vou lançar ele de novo. Mês de novembro. Para você acompanhar as redes dele e ficar ligado, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Porque conhecimento, vocês estão vendo aí, é como é que se diz? Transbordante, né? Nelson, Legal. muito obrigado mais uma vez. Quer deixar uma conclusão rápida aí para a galera, uma mensagem aí final? Deixa sim. Uma questão que eu acho que é importante para todo mundo. Quando for pensar em empreender, decida. Decida. Porque entrar em meio pensamento no empreendedorismo não dá certo. Porque a gente arruma o próprio motivo para desistir. Essa que é Uhum. a grande verdade. Às vezes o motivo não é bom, mas a gente cria e pensa em um motivo para desistir. Eu tenho vários amigos com potencial enorme, e eles desistiram muito rápido. Mas o que eu observei, eles mesmos criaram a própria desculpa para desistir. Essa que é a verdade. Perfeito. Pega essa dica, galera. E ó, Nelson, gratidão eterna. Muito bom conhecer um pouquinho mais a sua história. Honra de verdade te receber aqui. E a gente vai se esbarrar mais nos próximos eventos por aí. Você tá, semana que vem, está no EP de volta? Tô na EP. Tá lá no EP. Eu não vou conseguir, porque acabei de Vem sim, chegar, cara. fica difícil. Mas muito obrigado. Um abraço para você e sua família. E a gente se vê em breve. Beleza? Olha, Eli, enquanto tu quiser fazer outra dessa, a gente bate um papo. Tem várias questões, a gente só tem que combinar o horário direitinho, porque às Pô, vezes a minha agenda é apertada. E aí a gente discute a outras Brenda aí. questões, a gente traz outros pontos que eu acho que é legal, que pode ajudar todo mundo, tá bom?
Vamos fazer o seguinte, a gente combina um ponto por vez, porque né, é muita informação que você tem. Não é qualquer É. pessoa que tem o currículo que você tem. E, pô, vai ser uma honra te receber aqui de novo e fazer mais um bate-papo com você. Tá Muito bom, obrigado mesmo. combinado. Tá bom, meu Falou? amigo? Deus Abraço aí, abençoe. fica com Forte abraço Deus. para você e para a família. Valeu. Tchau, galera. Fica com Deus aí. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.